E aí galera, tudo bom? Professor Eric Soares para bater um papo com vocês sobre o EMA, certo? Você já imaginou como é que o EMA pensa o tema da redação? Professor, existe esse pensamento, existe essa lógica? Existe sim. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Vai tentar entender como é que é a construção do tema do vestibular, o EMA, beleza? Então o papo hoje é sobre vestibular. Para isso eu te trouxe dois exemplos, dois vestibulares diferentes para a gente fazer essa pequena análise de como é que se cria, de como é que se pensa o tema do vestibular, o EMA. Tranquilo? Vamos lá, vamos comigo. Para começar, pessoal, eu trouxe como exemplo aqui o PAS 2018, que é o vestibular que ocorreu em 2017. Por que eu pensei nisso? Veja comigo, porque eu quero que vocês percebam como é que é feita essa retirada do tema de dentro das obras literárias cobradas no certame. E isso acontece, professor? Acontece sim. Então, assim, os temas normalmente eles saem das obras que são cobradas dentro do vestibular, certo? Então, vale muito a pena você conhecer as obras, ler as obras, analisar as obras de forma crítica, tanto para responder às questões de língua portuguesa, quanto para que você compreenda a discussão do tema da sua redação, tá? Então vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa relação entre as obras literárias e os temas da redação, certo? A construção temática. Veja bem, tema do PAS 2018. Uma das marcas de uma cidade é a sua capacidade de mudar, de se transformar continuamente. A cidade muda porque mudam as pessoas que a habitam. É preciso saber olhar para o amanhã, respeitando e aprendendo com o passado, mas sem esquecer o presente, que o presente é imperativo e nos cobra responsabilidades. A cidade é sua história, suas linhas, suas glórias, como também é o novo que se insurge, atualizando-a aos olhos do tempo. Professor, beleza, estamos falando de cidade, estamos falando de passado e de presente e até de futuro, estamos falando de atualização. De onde é que foi tirada essa discussão, professor? Havia uma obra cobrada neste ano chamada Cais da Sagração. Cais da Sagração, pessoal, é uma obra que trabalha justamente essa oposição entre a modernidade e a tradição, certo? Como o nome já diz, Cais da Sagração era necessariamente o que funcionava como um porto de São Luís. Quando se inaugura o porto de Itaqui, o Cais da Sagração mesmo meio que é abandonado. E aí o que acontece? Você tem essa oposição, esse choque entre o tradicional, que é abandonado, que é deixado de lado, e a modernidade. Então, é a partir desse ponto da discussão da obra literária entre tradição e moderno que nós vamos discutir o tema aqui do PAS 2018. Esse primeiro texto já vai nos indicar o rumo do nosso tema, tá? Que é basicamente essa análise entre uma cidade que se vê imposta essa contradição entre modernidade e o que é tradicional, beleza? Esse é o primeiro texto. Olha, o outro texto era apenas uma imagem. Você vê aqui imagens de São Luís, tá? Outro ponto interessante é que normalmente você tem o tema da UEMA voltado para concepções que são próprias de São Luís, são próprias do Maranhão como um todo, tá? Então essa discussão às vezes pode entrar de forma bem interessante e talvez seja interessante para você também trazer a realidade social do Maranhão para dentro da sua discussão temática. Só como exemplo, pelo menos, tá? Porque a pergunta ela não especifica. É um tema somente sobre o Maranhão? É um tema somente sobre São Luís? Não. Até se envolve São Luís, até se envolve discussões que estão dentro do Maranhão, até porque é onde se localiza a nossa universidade. Porém, você não precisa necessariamente, obrigatoriamente, especificar o seu tema dentro desse contexto de localização. É interessante você trazer para esse contexto, você exemplificar com a realidade maranhense, mas não é necessariamente uma obrigatoriedade. Nesse texto nós temos imagens de São Luís, e aqui há contrapontos entre a modernidade, a moderna São Luís, e a histórica São Luís, tá? A cultura também presente aí. Então nós temos imagens que justamente colocam, evidenciam essa oposição entre uma São Luís moderna e uma São Luís tradicional. Isso não é uma realidade exclusiva de São Luís, você tem outras cidades que vivem esse mesmo contexto, inclusive podem ser citadas também, mas aqui já vai um direcionamento interessante que você poderia exemplificar. Tranquilo? Vamos lá, agora vem para a parte interessante que é a parte do comando.
analise bem o comando do seu texto. Por quê, professor? Porque no momento em que apareceu o comando textual, é aí, a partir dessa frase, que vai ser determinado a abordagem completa do tema. É você cumprir ou não cumprir esse comando que vai determinar se você, por acaso, tangenciou ou mesmo fugiu completamente do tema. Isso pode zerar a sua redação. Então, muita atenção para o comando. Vamos lá. Com base na leitura do texto acima e no mosaico de imagens que ilustram a cidade de São Luís, faça uma reflexão sobre as ideias nele contidas. Olha só, qual é a realidade do texto? Oposição entre modernidade e tradição. A cidade de São Luís, as imagens, ela traz imagem de uma São Luís moderna e traz imagem de uma São Luís histórica, justamente para fomentar essa discussão. Vamos lá, acrescente as suas ideias, né, em um texto dissertativo argumentativo, com clareza, argumentação pertinente, em prosa de no mínimo 15 linhas, acerca do tema. É possível conciliar tradição e modernidade na construção de uma cidade cidadã? Analise bem, você tem aqui um direcionamento que é um direcionamento que envolve, pessoal, é um direcionamento que envolve uma pergunta. Você tem uma pergunta, um questionamento, certo? Um questionamento. Se você tem um questionamento, o que vai acontecer? Você tem que analisar como você vai argumentar diante desse questionamento. E a sua argumentação, necessariamente, nós vamos chamar de tese, passa a ser a resposta a essa pergunta, beleza? Você precisa responder esse questionamento. Então já vai uma das maneiras que a UEMA costuma construir o seu tema. É pego uma temática principal, no caso da obra Cais da Sagração, o pano de fundo de toda a história do mestre Severino, que era o protagonista da obra, era justamente esse paradoxo, essa contradição entre tradicional, entre o que é histórico e o que é moderno dentro de uma cidade, no caso da obra Cais da Sagração, especificamente em São Luís. Mas a pergunta, ela te permite abranger outras cidades. É possível conciliar tradição e modernidade na construção de uma cidade cidadã? Sua tese será a sua resposta. E aí eu já vou aconselhar. Sim, é possível conciliar as duas coisas, tá? É possível sim. A tese mais esperada é que você defendesse que a união entre tradição e modernidade é benéfica para a construção de uma cidade que tanto evolui quanto respeita as suas marcas históricas. Beleza, pessoal? Então é a partir daí. Neste caso, note só, o tema foi retirado apenas de uma obra que foi Cais da Sagração. Mesmo nós temos outras obras indicadas, a indicada aqui, a que foi sugerida para o tema da redação foi Cais da Sagração. É sempre assim que acontece, professor? Não necessariamente. Vamos analisar um outro tema, esse é um pouquinho mais distante. É o tema do PAS 2016. Vamos lá. O texto a seguir problematizam questões sociais. Analise só. Questões sociais. Já tem um direcionamento aí do meu texto. No texto 1, o capítulo Baleia de Vidas Secas apresenta e representa a condição humana, tentando criar novos caminhos. No texto 2, o crítico Hermenegildo Bastos diz que baleia é a figuração dos derrotados, uma consciência ao mesmo tempo individual e coletiva, que vive tanto o mundo da opressão como o sonho de liberdade. Então nós temos aí uma crítica a essa obra. Note que nós já temos o envolvimento da obra Vidas Secas, obra cobrada no certame citado aqui. No texto 3 nós temos Cidades Previstas, de Drummond. O sonho poético é um mundo ordenado, uma pátria sem fronteiras, em que todo homem carrega a responsabilidade de transformar injustiças sociais. Nós temos aí um grande apelo social, como o primeiro destaque que foi dado aqui, esse primeiro destaque já deixa claro, nós vamos tratar questões sociais. A baleia é um paradoxo, então ela é como se ela estivesse representando a humanidade, e aí entenda só, como é que o crítico deixa bem claro isso, a figuração dos derrotados, por quê? Pessoas que não têm os seus direitos sociais respeitados. Uma consciência ao mesmo tempo individual, porque é de cada ser marginalizado no Brasil, e coletiva, porque a maior parte dos brasileiros, de alguma forma, são marginalizados dos seus direitos, tá? Então nós temos aí todo um direcionamento para essa questão social que foi uma marca tão importante na obra Vidas Secas, reforçada por Drummond, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos textos para a gente continuar.
Texto 1, a questão da baleia. Baleia. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com a saca, trapo e fez tensão para carregá-la para a cachorra não sofrer muito. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia. Baleia pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sobre a cama de varas, e sumira a existência em submissão, ladrando para juntar o gado, quando o vaqueiro batia palmas. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos e enormes. Claro que nós temos aí, pessoal, algumas metáforas. Por exemplo, um mundo cheio de preás. Aí é claro, a baleia estava morrendo de fome, certo? Então você tem essa expressão, esse sonho de morrer para surgir um novo mundo, esse sonho de liberdade. Sonho de liberdade de quê? Da seca, da fome, do abandono social, todas as denúncias sociais feitas por Graciliano Ramos na obra Vidas Secas, tá? Então, primeiro texto aí que vai indicar a baleia. Segundo texto é uma crítica, né? Uma crítica, então vamos lá. Pós-fácil, é uma crítica da obra. Baleia é uma figuração dos derrotados, mas transmite universalidade, uma consciência ao mesmo tempo individual e coletiva. Vive o mundo da opressão, mas também o sonho de liberdade. O mundo da opressão, de fome, seca e tudo mais. E o sonho de liberdade é o momento em que ela pensava em morrer para chegar nesse mundo novo, tá? O sonho termina em delírio, porque não há lugar para ele. Só pode ser realizado pela transformação do mundo. Não adianta, não seria só baleia que transformaria essa condição. O mundo inteiro precisaria modificar-se. E modificar-se para um mundo que gerasse mais igualdade, tá? Então há um apelo social aí proposto por Graciliano Ramos. A arte e a liberdade, como tal, se opõe ao mundo da opressão em que vivemos. O trabalho literário é assim, ao mesmo tempo amaldiçoado, porque lembra o homem, pelo revés, a sua falta de liberdade, mas também o espaço de resistência, porque reafirma o horizonte da liberdade. A primeira coisa que nos diz uma obra de arte é que o mundo da liberdade é possível, e isso nos dá forças para lutar contra o mundo da opressão. A arte é a antítese da sociedade. E a antítese da sociedade é justamente uma fala sobre a denúncia social. Outra questão muito marcante na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos lá? Então, outro texto agora, dessa vez de Drummond, mas sempre com a mesma temática, tá? Sempre com a mesma temática da questão da cobrança dos direitos sociais. Cidade Prevista. Irmãos, cantai esse mundo que não verei, mas virá. Um dia, dentro em 1000 anos, talvez mais. Não tenho pressa. Um mundo, enfim, ordenado. Uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos. Uma terra sem bandeiras, sem igrejas, sem quartéis. Sem dor, sem febre, sem ouro. Um jeito só de viver. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas. Mas ele será um dia o país de todo homem. Olha só, é uma poesia, diferente da linguagem pesada de Graciliano Ramos, traz de uma maneira metafórica, mas a mesma crítica às desigualdades sociais. Tendo em vista todo esse conceito, qual foi a frase, o comando que se trouxe? Olha só, primeiramente, no outro a gente viu uma pergunta, né? Neste agora, não é diretamente uma pergunta. Então, como é que a gente consegue perceber a retirada do tema dessas obras literárias que basicamente tratam de questões sociais?
Para elaborar sua produção, considere a leitura das obras indicadas e dos livros selecionados para compor essa prova. Redija um texto dissertativo argumentativo em prosa em que defenda seu ponto de vista de modo coerente acerca do tema. O mundo da liberdade é possível e isso nos dá força para lutar contra a opressão e as injustiças sociais. Veja que não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, o mundo de liberdades é possível. Então, sonhar é necessário. A esperança da igualdade, da liberdade, de menos injustiças sociais é possível. E é essa esperança que precisa nos dar força para a luta contra a opressão, que é justamente a marginalização social, e as injustiças expostas muito bem por Graciliano Ramos, como a fome, a seca, o abandono social, toda essa marginalização. Então, qual foi uma outra maneira de construir esse tema? Eu pego o tema central, uma crítica central das diferentes obras que são cobradas, e aí eu trago a construção temática. Nessas duas obras, tanto de Drummond quanto de Vidas Secas, Graciliano Ramos, você consegue perceber que existe uma forte crítica social. E essa crítica é justamente voltada para essas injustiças. Então, como você tem uma ideia de liberdade, a ideia é, aqui que você defenda, que é necessário ter esperança, que é necessário acreditar nessa luta contra as desigualdades, para que dessa forma se tenha força para diminuir as injustiças sociais. Então, essa seria uma tese interessante. Mas perceba bem, o primeiro foi construído por meio de uma pergunta e retirado apenas de uma obra cobrada no vestibular UEMA, que foi Cais da Sagração, no PAS 2018. Já no PAS 2016, nós encontramos aqui uma temática comum a duas obras, tanto Drummond quanto Graciliano Ramos, que trabalham justamente essa grande visão entre a necessidade de se ter esperanças e a luta contra as injustiças sociais, beleza? Primeiro uma pergunta, segundo uma afirmação, mas os dois você precisa interpretar para trazer a sua opinião sobre o assunto. Primeira opinião que se esperava é que é sim possível conciliar tradição e modernidade na construção de uma cidade cidadã, e a segunda tese que se esperava é que você defendesse a ideia de que é necessário acreditar para que continue se lutando contra as injustiças sociais. Tranquilo, pessoal? Pois a gente fica por aqui com relação a essa questão da construção temática e nos encontramos numa outra oportunidade para pensar em como construir o tema deste ano, deste vestibular que a gente vai prestar, certo? Valeu, galera! A gente se encontra na próxima. Até mais!